Nós vamos então dar início a esta tertúlia, a segunda tertúlia da quarta edição das tertúlias Eurodefense Jovem, sobre o tópico O Atlântico no Centro da Segurança Europeia. Antes mesmo de poder começar e apresentar a convidada, a professora Licínia Simão, gostaria de dar a palavra ao Presidente do Eurodefense Portugal, o General Valença Pinto, para dar aqui uma palavra introdutória. Muito obrigado. E a minha palavra é muito simples. Tem dois ou três aspectos. O primeiro aspecto é, obviamente, felicitar-me e por estarmos aqui em mais uma tertúlia do Eurodefense Jovem. É com grande gosto que vejo esta atividade relançada. Esta é também a primeira com os novos corpos sociais, de maneira que também os quero felicitar nesse sentido, desejar que tenham um trabalho muito profícuo. Nós aqui no Eurodefense esperamos coordenação e conferimos responsabilidade, autonomia e independência ao Eurodefense Jovem, e é assim que as coisas vão funcionar nos melhores termos. E finalmente, e como é devido e muito também cumprimentar a senhora professora Licínia Simão, agradecer-lhe muito a disponibilidade para colaborar com o Eurodefense. Outras ocasiões, se calhar, vão surgir, porque nós somos uma atividade, somos uma entidade de pedinchões, porque temos muito poucos recursos e muita ambição. Isso leva-nos a esse estatuto. De maneira que tenham um trabalho profícuo, venham muitas vezes, estejam sempre presentes e muito boa tarde a todos. Obrigado, Sr. General. Vamos então dar início à tertúlia. Antes de mais, gostaria de fazer de ir às minhas cábulas, certamente, e fazer uma curta apresentação da professora doutora Licínia Simão, professora de Relações Internacionais na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, investigadora no Centro de Estudos Sociais da mesma universidade. Entre 2018 e 2023, a professora Licínia Simão foi assessora do Ministro da Defesa Nacional, do professor João Gomes Cravinho, e coordenou ainda a iniciativa do Centro do Atlântico. Os seus interesses de investigação incluem a análise de política externa e de estudos de segurança, com enfoque na política externa e de segurança e defesa da União Europeia, bem como a gestão de conflitos e a transição política no espaço da ex-União Soviética e as dinâmicas de segurança no espaço atlântico. Professora Licínia Simão, sem mais demoras, dou-lhe a palavra aqui, este palco virtual, para podermos falar um pouco sobre aquilo que é muito interessante agora, que é o Atlântico. Muito obrigado. Assim já me ouvem. Olá, boa tarde a todos e a todas. Muito obrigada por estarem presentes, por tirarem do vosso tempo para conversarmos um pouco sobre o Atlântico e obrigada ao convite, ao Vitali pelo convite que me endereçou em nome do Eurodefense Jovem. Eu faço eco das palavras do Sr. General. É muito bom que estas estruturas dinamizadas pelos jovens possam ter autonomia, possam dinamizar as suas iniciativas, e todo o meu apoio sempre que precisarem para vos ajudar nesse caminho. Portanto, muito obrigada pelo convite. Eu ia, porventura, começar aqui por tecer algumas ideias, mais ou menos soltas, sobre o tema da centralidade do Atlântico para a segurança europeia, para depois abrirmos o debate e continuarmos a conversa, que me parece que é sempre o mais interessante. A primeira nota que vos deixava, sendo que eu se calhar ia pedir ao Vitali se me permite partilhar convosco só alguns slides de PowerPoint, porque me parece que vão ajudar alguns dos pontos que eu quero fazer. Se não se importarem, eu vou deixar assim, sem ser em modo de apresentação, para poder também seguir aqui com as minhas notas digitais que tenho, portanto aqui vários ecrãs ao mesmo tempo. Já voltamos a este slide. A primeira nota que queria dar-vos sobre o nosso entendimento, sobre este tema é: qual é o entendimento que temos sobre o Atlântico? Quando pensamos em Atlântico, o que é que pensamos? E o que é que nos vem à reflexão? A primeira nota é então para dizer que a importância dos mares e dos oceanos vai, neste momento, na política internacional, muito para além da geopolítica clássica, ok? E da projeção de poder que as grandes potências conseguem fazer através dos mares, seja numa política de bases militares ou de desenvolvimento das capacidades navais ou de projeção de poder. E, portanto,
alguns dos mapas que tinha para vos mostrar era precisamente esta visão clássica da projeção de poder, portanto, os mares como um meio geográfico onde os homens, as comunidades humanas, desenvolvem a sua atividade, e quem tem mais poder e mais capacidade faz uma projeção de poder militar neste espaço. Esta é uma imagem conhecida da presença militar dos Estados Unidos, como veem, os grandes estreitos e os grandes oceanos estão ainda profundamente marcados pela presença militar norte-americana, e o Atlântico não é naturalmente exceção, embora eu chamasse a atenção que aqui, a partir do Atlântico Médio, a presença norte-americana é muito mais reduzida para sul, a partir do Atlântico Médio para sul, é muito mais reduzida, e isso não é por acaso. Nós voltaremos a falar sobre, afinal, o que é que se passa no Atlântico Sul e que dinâmicas é que estão a acontecer. Uma destas dinâmicas é ainda uma presença muito mais limitada dos Estados Unidos nessas latitudes do que noutras. E este mapa é um outro mapa, neste caso só do continente africano, mas até é um mapa que saiu no Daily Mirror, portanto até é um outlet, não é? Uma publicação de massas com um tom de populista, e que, como nós podemos ver, este mapa da África procura chamar a nossa atenção para a urgência de vermos e monitorizarmos a presença chinesa no continente africano, seja identificando, por exemplo, juntando no mesmo mapa os níveis de dívida que alguns Estados africanos têm em relação à China, com os investimentos que a China tem feito nos portos comerciais nesta região, e extrapolando aqui alguma intenção da China vir a desenvolver no Atlântico Sul uma base militar permanente. Aqui neste mapa é Angola, que está sinalizado como o país onde esta base militar poderia vir a ser estabelecida. Já se ouviu falar da Guiné Equatorial também, na realidade um outro membro da CPLP, ou conversações também com a Argentina para o outro extremo do Atlântico Sul. Portanto, estas são as visões mais tradicionais, se quiserem, daquilo que significa discutir os mares, e obviamente este tipo de presença e este tipo de capacidades continuam a ser extremamente relevantes, mas a influência sobre uma região advém na realidade de muitas formas, e hoje a governação dos oceanos é na realidade um assunto de enorme complexidade. E eu, sem vos dar na realidade muito tempo para ver em pormenor tudo o que vos vou mostrar, queria só passar rapidamente em revista alguns dos aspectos da agenda da governação dos oceanos que hoje as conversas, seja entre grandes potências, potências médias ou simplesmente países costeiros, já têm que abordar. Nós falamos, por exemplo, do comércio marítimo, sendo que os volumes de comércio marítimo que circulam no Atlântico são muito significativos. Grande percentagem, a larguíssima maioria do comércio mundial é feito por mar, como aliás dá para perceber neste mapa, que na verdade é de 2012, mas podia ser de 2021 ou de 2022 e não seria muito diferente. As diferentes cores significam diferentes tipos de mercadorias que circulam. Por exemplo, a vermelho são os petroleiros, os que transportam crudo, a azul são minérios, só para terem uma ideia. E nós vemos as rotas que este tipo de mercadorias seguem. O Atlântico, extremamente denso, com rotas de todas as naturezas. Portanto, esta é uma artéria vital da economia mundial, pela qual somos parcialmente responsáveis. A gestão das zonas económicas exclusivas, como sabem, as responsabilidades dos Estados costeiros sobre a segurança das atividades no mar nas suas zonas económicas exclusivas e o direito de exploração económica fazem parte das responsabilidades e da conversa que cada vez mais Estados estão a ter, incluindo a extensão da plataforma continental, onde, por exemplo, Portugal, mas outros Estados atlânticos estão envolvidos, e onde o potencial para disputas sobre os limites das plataformas continentais é grande. Falar, por exemplo, da mineração no fundo oceânico.
É muito interessante que este mapa coloca o Oceano Pacífico no centro, já que é aí que grande parte da atividade de mineração no fundo oceânico se desenvolve, mas também aqui na Mid-Atlantic Ridge vocês conseguem ver que a presença, ou melhor, a atribuição de direitos de exploração destes minérios está a ser feita pelas Nações Unidas, é nas Nações Unidas que isto acontece, a potências que não são atlânticas. A Polónia e a Rússia, por exemplo, exploram minérios neste Mid-Atlantic Ridge, muito próximo da zona exclusiva económica portuguesa. Os cabos submarinos de dados, ainda esta semana, ou no final da última, vimos falar de um novo projeto da Google para ligar Portugal aos Estados Unidos. Como veem, o Atlântico é densamente entrecruzado por dados que são uma artéria vital da economia digital e financeira do mundo. Portanto, tudo isto faz parte da segurança que temos que providenciar no Atlântico. Trago-vos aqui o exemplo da questão da segurança marítima no Golfo da Guiné e da arquitetura de Yaoundé, que é a arquitetura desenvolvida pelos Estados desta região para gerir as questões da segurança marítima e que tem sido, na última década, um problema de segurança regional que afetou os interesses também dos europeus, não só pelas rotas de comércio que atravessavam estas águas e, portanto, ficavam sujeitas à pirataria, mas também pela importância da importação para os europeus dos recursos energéticos desta região e, portanto, aqui uma colaboração que se tem desenvolvido e a importância de apoiar os esforços africanos para criar capacidade própria para gerir estas ameaças e lidar com elas. O espaço oceânico é hoje extremamente disputado para diferentes atividades, por exemplo, para a produção energética no mar. Este mapa fala-nos da localização das chamadas wind farms, portanto, das quintas de produção de energia a partir das ventoinhas eólicas no mar, e como vocês podem ver, na realidade aqui no estreito, no canal britânico, não é? Neste estreito de passagem de mercadorias e de navios tão intenso, ainda há que disputar este espaço com estes equipamentos de produção energética. Portanto, isso também se coloca no Atlântico e noutras regiões e vai se colocar cada vez mais. Ou, por exemplo, as zonas marinhas protegidas, que é uma figura que as Nações Unidas estabeleceu há algum tempo e que obriga os Estados a desenvolverem mecanismos de proteção da biodiversidade e o Atlântico também tem. As zonas a azul são as zonas que estão mais protegidas, as verdes pouco protegidas, portanto o Atlântico Norte na realidade com níveis de proteção muito menores do que aquilo que se consegue no Atlântico Sul. Esta é semelhante e para terminar este Plano Nacional de Planeamento Espacial Marítimo, onde se vê, eu cliquei em todas as opções ao mesmo tempo para vermos todas as responsabilidades que têm que ser exercidas pelo governo português no seu espaço marítimo e todas as atividades que precisam de ser geridas ao mesmo tempo. E, portanto, é de uma grande complexidade, é extremamente grande a área que Portugal precisa de cobrir. Lá está, os interesses das potências ou dos pequenos estados são cada vez mais complexos no mar. Eu se calhar vou interromper aqui a partilha para continuarmos sem esta distração, mas eu não queria deixar de vos dar esta imagem da complexidade de assuntos que temos em mãos quando falamos do Atlântico ou da segurança no Atlântico. A outra nota sobre o nosso entendimento do Atlântico, para além desta ideia, temos que ir para além da geopolítica clássica, é a ideia de que temos que ir para além do Atlântico Norte. E nós, portugueses, porque fazemos parte da Aliança Atlântica, olhamos em primeira linha para o Atlântico Norte quando falamos das relações transatlânticas, por exemplo, ou do Atlântico. Portanto, era importante irmos para além disto, para além desta tendência para pensarmos o Atlântico como um oceano dividido entre o Norte e o Sul e olharmos antes para a grande interdependência que existe entre estes dois espaços geográficos. Historicamente,
os fatores que forjaram a interdependência entre as diferentes regiões atlânticas são, na realidade, os mesmos que marcam as divisões profundas. Estou a referir-me à experiência do colonialismo, ou do comércio de escravos, ou das experiências imperialistas, e, portanto, se foram elas que forjaram os laços, também foram elas que deixaram as raízes do ressentimento e das dificuldades nas relações neste vasto espaço. E, portanto, embora, na realidade, o Atlântico tenha elevados níveis de comércio intrarregional, relações sociais muito densas que resultaram das vagas de migrações e da formação de diásporas, e elevados padrões de investimento, relações culturais e diplomáticas densas, tudo isso, ainda assim, as relações entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul, em particular, são marcadas pela suspeição do Sul em relação ao Norte, por uma natureza instrumental das relações e profundas desigualdades sociais e económicas, ou então até pela superioridade militar avassaladora do Norte em relação ao Sul e a dependência que o Sul tem em relação às potências do Norte para a gestão da conflitualidade global e que criam importantes desafios. Tendo este panorama, porventura um bocadinho mais amplo das questões atlânticas em mente, a segunda nota é sobre esta questão da segurança europeia. Quando falamos de segurança, a primeira pergunta a que devemos colocar-nos é: quais são então as ameaças à nossa segurança? De onde vem o sentimento ou o eventual sentimento de insegurança? Eu diria que uma das primeiras ameaças que se coloca à Europa é esta ideia da competição entre grandes potências e a crescente polarização das relações internacionais. Porquê? Porque uma maior polarização deixará a Europa numa situação de grande fragilidade, de ter que escolher entre parceiros e de ter que, com isso, fragilizar algumas das suas relações com o Sul global, com outras potências à escala internacional, e isso não é do nosso interesse. Se os Estados Unidos podem dar ao luxo fazer isso, os europeus não me parece que possam dar-se a esse luxo e, portanto, quanto mais polarização e competição existir, acho que mais frágil será a posição da Europa. A outra ameaça que pesa sobre nós, obviamente, é a ameaça convencional sobre o território da União Europeia, representada pelas ações da Rússia. E que, na realidade, este novo enfoque nas chamadas ameaças convencionais sobre o território aprofunda a dependência da Europa em relação à NATO e aos aliados norte-americanos. Porquê? Porque nós, ao longo das últimas décadas, a capacidade militar que fomos desenvolvendo era essencialmente expedicionária para podermos agir nas crises internacionais. Os europeus não estão bem preparados para defender o seu território e o tipo de armamento e o tipo de organização é diferente e dependem muito mais da NATO e dos aliados norte-americanos para o fazer, e isso também cria dificuldades. Por outro lado, as ameaças não convencionais, como o terrorismo, as ameaças no ciberespaço ou a desinformação, também representam um desafio muito significativo. Uma coisa que a Comissão Europeia, no mandato que está agora a terminar, chamou de o modo de vida europeu. E o modo de vida europeu é uma sociedade aberta, livre, plural, democrática, que depende de uma economia aberta e em crescimento constante, e, portanto, tudo isso abre vulnerabilidades à ingerência e à desvirtuação do modelo e estas ameaças não convencionais. Se quiserem usar o termo das ameaças híbridas, podemos incluir muitas destas ameaças como ameaças híbridas. É uma ameaça ao modo de vida europeu e à forma como nós gostamos de viver na Europa. E, portanto, também é uma ameaça muito significativa que os líderes europeus têm que tentar contrariar. Eu acrescentaria ainda uma fonte de insegurança, que é a fragilidade dos processos democráticos na própria Europa, ou a fragilidade da solidariedade intra-europeia e de algumas estruturas de governação europeia, porque a fragilidade destes elementos cria possibilidades reais de que o projeto político europeu se dilapide e possa tornar-se demasiado frágil para prosperar. Eu sei que nós falamos hoje do futuro alargamento da União Europeia à Ucrânia, mas nós vimos de uma experiência que é o oposto, que é a da perda de um
elemento muito importante que era o Reino Unido. E nós ainda temos processos de alargamento prometido e por concluir com os Balcãs, com a Turquia, e, portanto, a atratividade do projeto europeu existe, mas ela já não é um dado adquirido e há aqui muitas questões que é preciso abordar e, portanto, a fragilização da nossa democracia, da solidariedade, da governação europeia podem criar ainda mais incerteza sobre a robustez do projeto político europeu e isso sim seria difícil, ou seria muito negativo para a nossa segurança. E eu acrescentaria talvez aqui a polarização, uma outra fonte de insegurança para os europeus, que é a polarização do sistema político norte-americano. Nós ficámos todos muito aliviados, acho eu, quando o presidente Trump perdeu para o presidente Biden e só tivemos 4 anos de Trump, com todas as consequências que isso implicou, mas a realidade é que em algumas matérias as políticas do presidente Biden não foram assim tão diferentes das do presidente Trump e o estilo é muito diferente, obviamente, mas a substância de algumas políticas não mudou tanto e, portanto, há tensões até com os europeus que ficaram ainda por resolver. E, por outro lado, uma maior polarização do maior sistema democrático com o qual nos relacionamos seria sempre difícil para a nossa democracia também. Uma grande incerteza sobre o apoio que os Estados Unidos poderão dar para a segurança europeia, tudo isso, e, portanto, acompanhar o futuro da democracia norte-americana é de interesse dos europeus. Face a este conjunto de ameaças, como é que a União Europeia pode assegurar a sua segurança e qual é que é aqui o papel do Atlântico? Por um lado, consolidar a Aliança Atlântica e a reforçar a parceria com os Estados Unidos e a NATO para que ela seja equilibrada. E a meu ver, e esta é a minha posição, para que a Europa possa suportar as suas obrigações militares dentro daquilo que for o seu interesse. Portanto, o caminho que os europeus estavam a fazer de desenvolver a sua defesa, para mim, é fundamental para que a Europa possa dizer: nós queremos este tipo de missões, nós queremos este tipo de papel internacional e nós vamos suportar a nossa parte do esforço para a paz e a segurança internacionais, lado a lado com os norte-americanos, com as diferenças que naturalmente existirão, mas com um contributo mais significativo que nos dê mais autonomia de decisão sobre que tipo de crises queremos gerir e como é que as queremos gerir. Portanto, consolidar a Aliança Atlântica, reforçar a parceria com os Estados Unidos e com a NATO, mas de uma forma que seja equilibrada e que não subalternize a Europa. Por outro lado, revitalizar a qualidade da democracia e da cooperação internacional, com efeitos muito benéficos no plano europeu, já vimos porquê, e nas relações com parceiros muito importantes, acima de todos os Estados Unidos. Portanto, quanto mais a nossa democracia tiver qualidade, quanto mais nós apostarmos na cooperação internacional, mais nós vamos contaminar outros com esta forma de estar no mundo. E isso é muito importante. A voz da Europa junto de outros países e de outras potências pode ser determinante em alguns dossiês de grande impacto na nossa vida e na vida de muitos milhões de pessoas, e nós não devemos abandonar essa nossa missão também de continuar, até por exemplo através do diálogo entre organizações regionais e subregionais, a promover a vitalidade da cooperação internacional e da diplomacia. E depois, aqui promover uma cooperação com os Estados Atlânticos que permita resolver os problemas desta região de uma forma cooperativa e não impositiva, porque quando os europeus são vistos no Atlântico Sul como sendo uma extensão da NATO ou dos interesses, estritamente falando, dos Estados Unidos, nós perdemos tração junto dos nossos parceiros. E isso é muito visível no trabalho que fiz, por exemplo, no Centro do Atlântico. A autonomia e a capacidade de pensarmos e de entendermos os nossos parceiros e de estruturar relações com eles são de benefício mútuo e de interesse mútuo e que não são subservientes, é um passo fundamental para haver caminhos alternativos e de resposta a crises muito complexas. Portanto, investimentos nos países do Atlântico Sul, transparência na cooperação
em novas políticas migratórias e comerciais que voltem a credibilizar a Europa junto dos seus parceiros. As questões das migrações e do comércio são os dois grandes motores da integração entre os povos e também um irritante grande na relação dos europeus com a África. Algumas notas, e também para não ocupar demasiado tempo da nossa conversa. Portanto, a complementaridade entre a União Europeia e a NATO devem ser aproveitadas ao máximo, com a recuperação dos objetivos europeus de desenvolvimento da sua política de segurança e defesa, como vos disse. Penso que a União Europeia deve continuar a desenvolver o seu papel de parceiro central nas políticas globais de paz e segurança, nomeadamente em regiões muito importantes para a nossa segurança, como é o Sahel, ou em temáticas como o combate à criminalidade organizada global, ao terrorismo ou à exploração insustentável de recursos naturais, e promovendo a segurança humana, um conceito fundamental da ação externa da União Europeia e dos europeus e que devemos procurar colocar no centro da nossa ação. Este trabalho é essencial com as Nações Unidas, com a União Africana, por exemplo, e com os países da América do Sul. E aqui também para abordar uma das questões que me pediram para abordar, tem a ver com este deslocamento dos centros de poder do Atlântico para o leste. É natural que com a guerra da Ucrânia essa tendência se acentue, mas ela não se acentua só por causa da guerra da Ucrânia. Há, na realidade, uma concentração de poder em torno, não só a leste, mas também concentração de poder em torno de discursos belicistas e armamentistas que não têm a ver com um projeto de promoção de paz internacional a que a política externa dos europeus se tem dedicado. Ele parece muito mais voltado para a questão da defesa territorial, que alimenta isso, e para outros objetivos que não têm que ver com a promoção da paz e da segurança internacionais. As atitudes da Rússia, por exemplo, atuando aqui enquanto potência revisionista e agressiva, favorecem também uma concentração de poder junto daqueles que defendem uma aposta na defesa do território europeu, em detrimento daqueles que acham que a atuação da NATO e da UE deve ser na proteção dos mais vulneráveis. Porventura, este é um luxo que não temos neste momento, escolher entre uma coisa e a outra, mas a médio prazo acho que temos que ponderar da própria. Peço desculpa. Doutora, peço desculpa, foi um problema aqui de conexão que este computador teve, por isso teve que sair da chamada e voltar a entrar, por isso é que houve a falha na gravação, mas peço Não há problema, não há problema, só estava aqui, não conseguia abrir as minhas notas, mas já consegui. Portanto, a expectativa de que haja um desvio de recursos da União Europeia para o leste, especialmente se a perspectiva de alargamento se confirmar, é algo com que Portugal vai ter que lidar também, e por fim, ainda pós-Brexit, e algum enfraquecimento do eixo atlântico que já se vinha a sentir e que Portugal continua a enfrentar. Em jeito de conclusão, a importância do Atlântico para a nossa forma de vida, para a regularidade das trocas, dos fluxos energéticos, da inovação tecnológica, das parcerias políticas, tudo isso é um aspecto que temos que continuar a cuidar. Sublinhar a importância do Atlântico como o coração do Ocidente, não é? Nesta noção do Ocidente voltou a ganhar muita força com esta polarização do mundo e, portanto, uma cooperação entre a Europa e os Estados Unidos deve ser sempre muito robusta. A importância do Atlântico no controle de fenómenos globais, como as atividades ilícitas, os fluxos humanos ou as alterações climáticas, central cuidarmos desse potencial que o Atlântico nos dá. Dificuldades de manter o foco no Atlântico sem ser na lógica da ameaça ou da competição e, portanto, recuperar aqui uma lógica mais cooperativa. Tem sido difícil fazer novamente essa transição. E dificuldades também, no caso português, em manter a sua posição privilegiada de interlocutor com o Sul, entre o Sul e o Norte, até porque há outros que agora fazem muito bem essa interlocução, ou de interlocutor privilegiado também entre a Europa e os Estados Unidos,
quando os Estados Unidos têm naturalmente, em muitos países do leste, interlocutores diretos e não precisam de Portugal para isso. E, portanto, há aqui desafios grandes, penso que já falei até para além do tempo que queria, portanto, deixava aqui as minhas reflexões e gostava de vos ouvir. Sra. Muito obrigado pela exposição, não passou o tempo, o combinado até seria entre 25 a 30 minutos. Bom, não há melhor altura e recuperando também as notas que a professora deu, eu queria abrir também esta sala para questões e, portanto, convido os interessados a levantarem o braço virtual e a colocarem as suas questões. Obviamente, neste caso, privilegiava-se uma participação oral, não escrita, de todos. Mas para dar um mote às questões, eu queria começar já privilegiando um pouco o facto de estar aqui a moderar. Queria colocar uma questão assim num tom um pouco mais até provocatório e de uma entrada assim num futuro um pouco pronto, previsível ou imprevisível. Mas tendo em conta, como a professora falou, e como até é de consenso até académico, que a governação do Atlântico Norte e a segurança dessa governação do Atlântico Norte passa por uma construção de parcerias no Atlântico Sul, se nós num futuro, talvez não muito próximo, poderemos voltar a falar das Ilhas Malvinas ou das Ilhas Falklands, no sentido como hoje, por exemplo, falamos de Taiwan. Quer que responda já? Então, enquanto os outros Enquanto os outros ganham coragem, exatamente. motivam. Sim, sim, no sentido em que me parece que, obviamente, a presença militar nas Malvinas pode ganhar uma importância estratégica que não tem sido tão marcada nas últimas décadas e, portanto, aquilo que foram anos de alguma estabilização do processo em torno da Guerra das Malvinas e na relação do Reino Unido com a Argentina, com a saída do Reino Unido da União Europeia e com esta ideia de uma competição crescente no Atlântico Sul, a importância daquela presença militar acentua-se naturalmente. Portanto, e o que pode levar ao escalar das tensões à volta desse território. A presença chinesa nessa região também é significativa e isso vai exigir de nós transparência na forma como procuramos criar segurança no Atlântico Sul. Uma militarização excessiva vai sempre resultar, acho eu, num potencial de conflito armado grande e é preciso, portanto, ter cuidado para não enviar sinais errados e para podermos conversar com os nossos parceiros da América do Sul de uma forma transparente sobre os interesses comuns que possamos ter. Portanto, essa nota é importante. Nós às vezes esquecemos da presença. A NATO não está no Atlântico Sul, mas duas das suas potências maiores têm uma presença no Atlântico Sul através do resultado da Guerra das Malvinas, não é? Ou seja, quase que uma segunda Guerra das Malvinas já seria um problema muito maior do que a primeira, porque já iria envolver outras grandes potências no terreno. Eu espero que não haja mais guerra nenhuma, fiquem todos quietos. E conversem muito, inquietos e conversem muito. Acho que é importante revalorizarmos o papel da diplomacia, dos canais de track-to, os contactos entre sociedades, tudo o que nos permita manter um diálogo e criar as chamadas peace constituencies, não é? São grupos de interesse na paz, ao contrário de outros que possam estar tentados a usar o instrumento militar apenas para garantir segurança. É preciso complementariedade de instrumentos e felizmente temos muitos à nossa disposição num quadro institucional muito denso. Os europeus integram quadros institucionais muito densos e ricos e as instituições são os espaços privilegiados também para poder fluir a informação e se criarem entendimentos partilhados de uma mesma situação. E acho que não devemos desvalorizar esse legado, não é? Esse investimento que fizemos nas instituições.
Professora, e focando nas prioridades diplomáticas, estratégicas portuguesas, portanto, isto em função da última nota que a professora falou sobre esta possível transportação do eixo de poder, do eixo de decisão da Europa, do eixo atual que é Berlim-Paris, para aquilo que na língua comum se chama de intermarium, ou o grupo de Visegrado, não é? Portanto, e a velha máxima de Sun Tzu, se queres paz, prepara-te para a guerra. Se podemos aqui, qual é que é a posição e quais é que são os principais desafios para Portugal, neste contexto que até com a saída do Reino Unido da União Europeia quase que se torna na única potência atlântica, no único país atlântico da União Europeia, portanto fica um pouco isolado face àquele que é um panorama securitário extremamente importante da Europa do eixo europeu, da ordem liberal internacional. Se Portugal aqui não tem que ter uma nova aposta e quase que uma remodelação do seu conceito estratégico face a esta alteração ou esta possível alteração de poder, e qual é que poderia ser, neste caso, um futuro papel de Portugal, ou quais os desafios a que Portugal terá que responder para assumir um novo papel no futuro? Uhum. São perguntas muito grandes, e muito amplas, que tocam em muita coisa. Primeira nota é para dizer que esta situação não é nova, ou seja, eu penso que a nossa diplomacia e o governo português e a sociedade portuguesa estão bem cientes de que já no último alargamento da União Europeia e da NATO, em 2004, já estamos a falar há 20 anos, o pêndulo foi para leste, não é? E o centro da Europa deslocou-se para leste, as preocupações deslocaram-se para leste. E desde essa altura, Portugal procurou valorizar sempre as agendas que lhe são mais próximas, por exemplo, posicionando-se ao lado das potências mediterrânicas e participando nos diálogos mediterrânicos, continuando a sua atividade dentro da NATO como um parceiro fiável, estando na linha da frente na política de defesa europeia, nas diferentes latitudes, incluindo estando presente militarmente na Roménia, na Lituânia, na frente leste, ao mesmo tempo que convencia e trabalhava com outros parceiros para convencer os países do leste a estarem presentes em missões no Sahel e em África em geral. Portanto, essa solidariedade acho que foi muito importante também ser construída, e ela certamente dá frutos agora. Portanto, tem vindo a ser feito esse trabalho, ou trazendo, por exemplo, o Brasil para uma parceria estratégica com a União Europeia, os grandes diálogos, sistematicamente alertar e colocar na agenda europeia, através das presidências e de outros formatos, as temáticas da segurança marítima e do olhar os oceanos dentro desta agenda complexa de que vos falei também há pouco. E, portanto, temos feito um trabalho até mais de natureza temática e menos geográfica, para não nos acusarem de ser aqui um atlanticismo primário, não é? O Atlântico porque sim, porque é o Atlântico. Não, o Atlântico tem uma série de agendas densas, temáticas, que precisam de atenção. Agora, o que é que Portugal oferece em troca, não é? Nós podemos valorizar sempre a nossa parceria com os países de língua portuguesa no espaço atlântico, naturalmente, embora estes países sejam eles próprios estados muito frágeis, que precisam de muito apoio e muitas vezes fonte de insegurança regional, infelizmente, e portanto nós podemos e devemos continuar a trabalhar com os nossos parceiros para que as suas necessidades sejam atendidas pelos europeus e pelos nossos parceiros e não pelos nossos rivais. Essa é uma importância que Portugal pode e traz para as relações com a África. Temos estado muito envolvidos no Sahel, também ao lado da França, procurando também daí retirar dividendos junto de uma das grandes potências europeias e uma potência militar europeia. E, portanto, essa parceria pode ou não dar frutos para Portugal em momentos-chave. Mas tudo isto é relativamente ténue, tudo isto é relativamente frágil e vai depender muito da nossa capacidade de colocar na agenda
Europeia e da NATO, temas que nos são próximos, e de mobilizarmos essas vantagens competitivas que dizemos que temos para em benefício dos nossos parceiros, todos eles, quando chegar o momento. Portanto, acho que há aqui razões para estarmos vigilantes, para que Portugal cumpra sempre as suas obrigações no âmbito das alianças e das organizações que integra, para que esteja à altura das expectativas que lhe são depositadas, e para que consiga também encontrar soluções para as crises com que vamos lidando. É preciso estar vigilante e ser ágil. Acho que quando falava do conceito estratégico, e deve ou não Portugal mudar o seu conceito estratégico, do que eu conheço do trabalho que foi feito para o único conceito estratégico que temos, e que é o conceito estratégico de defesa nacional, não é propriamente um conceito que tenha como missão definir uma estratégia nacional para outras áreas setoriais, ele é para a defesa e isso marca alguma natureza mais restrita desta reflexão. Ele é amplo, ainda assim o suficiente para estar atento a estas necessidades. Portanto, eu diria que até estamos ainda a fazer essa reflexão. A Assembleia da República ainda não aprovou as grandes linhas do Conceito Estratégico de Defesa Nacional e certamente terá ocasião de refinar esse documento, se assim o entender. Portanto, estamos com a oportunidade perfeita para colocar aí estas sensibilidades e estas nuances que possam ser necessárias. Professora, obrigado pelas suas respostas. Tendo em conta que, pronto, temos aqui uma questão, vou convidar então o Miguel, por favor, e depois a Sara Carvalho. Primeiro vai o Miguel e depois vai a Sara Carvalho, vamos fazer assim. E depois ainda o Bernardo Baranha, pronto, ok, ótimo. Houve este intervalo porque é dar um passo atrás para dar dois à frente, pois já compreendi. Agradeço a todos, vou-me calar. Bom, como já dizia o grande Cristiano Ronaldo, isto é como o ketchup. Começa uma e aparece logo todas. Mas, desde já, cumprimentar a professora e agradecer a ótima apresentação que hoje aqui fez e cumprimentar também o Adolescente Jovem, a pessoa do Vitália, por esta iniciativa. A minha pergunta é muito simples, vai até no seguimento desta questão da visão portuguesa, ou seja, em relação ao Atlântico. Aqui ia um bocadinho para aquilo que são os instrumentos que já estão a desenvolver no âmbito da União Europeia, desde a cooperação estruturada permanente, mas em especial com um especial foco para o Fundo Europeu de Defesa. Se existe, se a professora poderia elucidar se de alguma forma existe esta vocação para o Atlântico e como é que é essa coordenação, ou seja, se o desenvolvimento está a ser feito para empreender no espaço Atlântico e se essa coordenação também é feita com os países terceiros, especialmente os países aliados da zona do Atlântico. Mas era esta minha pergunta sucinta mais nesta questão intergovernamental do Fundo para a Defesa, a Cooperação Estruturada Permanente, todos os instrumentos que a União Europeia tem desenvolvido nos últimos anos. E muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Eu ia sugerir que recolhêssemos as três perguntas para eu falar um bocadinho menos, se concordarem. Olá, boa tarde. O meu nome é Sara, sou aluna de mestrado em Relações Internacionais pela Universidade de Minho. E a minha dissertação vai de encontro ao tema que estamos a falar. Eu estou a analisar os contributos portugueses para a criação e desenvolvimento da política marítima da União Europeia. E tenho aqui algumas perguntas, peço desculpa se ocupar muito tempo. A primeira vai no seguimento da extensão da plataforma continental portuguesa, porque nós já lançamos a proposta há alguns anos, junto da União Europeia. Da ONU. Da ONU, sim, peço desculpa. Eu queria saber em que ponto é que está a proposta, se já há data para um sim, para um não. Pronto, em que ponto da situação estamos. Também a professora falou sobre as diversas inseguranças que existem no Atlântico e queria saber de que forma é que a política marítima da União Europeia vem tentar combater estas inseguranças. A professora também falou no alargamento aos países do leste e
na transferência da visão da União Europeia para os países de leste, ficando Portugal num país mais isolado, digamos assim, mais longe do centro da União Europeia. Será que a política marítima não foi uma tentativa da União Europeia, ou seja, não está a União Europeia tão focada no leste quanto se pensa e também interessada na questão marítima devido ao desenvolvimento da componente marítima da pesca e da política marítima per se? E é isso, no fundo. Ok, obrigado, Sara. Eu tomei nota delas todas. Vitália, não sei se ainda quer ouvir o Bernardo, pode ser? Sim, ouvimos aqui o Bernardo e depois seguimos já para as respostas da professora, pode ser? É perfeito. Muito obrigado, professora, pela intervenção. A minha pergunta toca um bocado nos pontos mencionados da segurança europeia. A professora falou a questão do alargamento para os Balcãs, e a minha pergunta é, a professora mencionou que o importante agora seria assegurar a cooperação com a NATO e com os nossos aliados americanos, no sentido de fortalecer. A questão era, tendo em conta aquilo que vimos com Trump, e que poderá não, e que, pelo menos quando eu olho para a política americana, a sensação que eu tenho é que Trump é mais um sintoma de algo maior, e que algo que poderá, do que sendo propriamente uma exceção, e tendo em conta todas as ameaças que temos à segurança europeia, desde obviamente da guerra na Ucrânia, mas também toda a tensão que se tem verificado ao longo do último ano entre a Sérvia e o Kosovo, mesmo a própria retórica turca, que é um bocado incerta, e às vezes é pró-NATO, outras vezes é anti-NATO, outras vezes tem alguma retórica contra a Grécia, e mesmo também a nível da expansão para leste, temos, não é só a Ucrânia, mas também temos o caso da Geórgia e da Moldávia, que têm regiões ocupadas. Até que ponto é que não será a altura também da Europa se focar, e aqui tocando se calhar numa das expressões favoritas do presidente Macron, na famosa autonomia estratégica, e sobretudo na aposta na indústria militar europeia, que embora não morta, creio que já viu melhores dias. Então a minha pergunta era nesse sentido: até que ponto é que, tendo em conta todas as ameaças que se vê a leste, até que ponto é que não será melhor fortalecer uma resposta a nível europeia, tendo em conta toda a instabilidade que se poderá, que já não é a primeira vez que se verifica, e que poderá não ser a última, a nível da nossa relação com os parceiros norte-americanos. Muito obrigado. Ok, obrigada, Bernardo. Talvez eu possa começar até pelo fim, porque eu penso que o Bernardo, com a sua questão, dá uma oportunidade de reiterar o que disse antes, ou seja, quando falei da importância fundamental de cuidarmos da relação com os nossos parceiros na NATO, e nomeadamente a nossa relação com os Estados Unidos, eu também sublinhei que o devemos fazer numa lógica equilibrada, ou seja, e o que eu me estava a referir era precisamente não abdicando da nossa visão de uma defesa europeia, de um conjunto de prioridades políticas e estratégicas definidas pelos europeus, e que podem e devem, no meu entender, naturalmente dar resposta eficaz ao que está a acontecer na Ucrânia e à atitude russa perante o conjunto de países que referiu e que continuam com situações muito, muito frágeis, no Cáucaso, na Moldova, noutros países, mas ao mesmo tempo
cuidar de outras agendas que nos são muito próximas e que têm que ver com a paz e a segurança internacionais. Nós não podemos chegar aos nossos parceiros africanos, ficar muito ofendidos com eles, porque eles não votaram ao lado dos europeus nas sanções à Rússia, mas depois temos olhado para as crises de paz e de segurança em África de uma forma leviana, ou temos estado ausentes das soluções, ou só com investimentos muito limitados na nossa atenção à África. Claro que os africanos têm que fazer mais, porventura, mas isso não escamoteia a nossa atenção pouco sistemática às crises africanas. E, portanto, quem tem trazido de forma recorrente as crises africanas para o Conselho de Segurança das Nações Unidas é a Rússia. É a Rússia que, no Conselho de Segurança das Nações Unidas, sistematicamente levanta as questões africanas da forma que os parceiros africanos querem que ela levante. E isso é um capital imenso que nenhum Estado africano vai abrir mão em troca de promessas vagas de qualquer coisa. Portanto, nós temos que ser realistas, não é? No sentido aqui até das teorias das relações internacionais, realistas na nossa análise, mas depois muito mais capazes de encontrar soluções que vão desde as instituições às questões normativas, ao apoio permanente e constante aos nossos parceiros. Portanto, eu concordo consigo que a autonomia estratégica, nas diferentes acessões que a palavra até teve no debate europeu, é importante, incluindo em matéria de defesa, para que, face ao oscilar que possa vir a acontecer na política norte-americana, nós tenhamos a capacidade própria de fazer avançar os nossos interesses. Indo aqui às questões da Sara e do Miguel, em relação à questão do Miguel, sobre se os instrumentos da defesa europeia, da PESCO, não é? Da Cooperação Estruturada Permanente em Matéria de Defesa, ou do Fundo Europeu de Defesa, até do trabalho da Agência Europeia de Defesa, de que forma é que o Atlântico tem estado presente. Eu na realidade, não teríamos se calhar que olhar para a natureza dos diferentes projetos que estão a ser financiados, porque estamos a falar na realidade de instrumentos financeiros, para perceber se há ali alguns que tenham particular vocação para o meio marítimo, e eu sei que há, nomeadamente Portugal até liderou um dos projetos para veículos autónomos subaquáticos, os drones subaquáticos, se quiserem, e outros meios de fiscalização do espaço atlântico. Portanto, quando falávamos da extensão da plataforma continental, da nossa responsabilidade para monitorizar as passagens na nossa zona económica exclusiva, né? Todos esses investimentos nestes equipamentos autónomos estendem a capacidade do Estado a custos mais baixos do que novos navios ou novos aviões, não é? Para patrulhar este vasto espaço atlântico, e eu sei que existem alguns, mas acho que há um projeto que é emblemático, talvez, desta ligação umbilical com os parceiros atlânticos, e que é o projeto da mobilidade militar. O projeto da mobilidade militar, o que visa é criar padrões para os caminhos de ferro, para as estradas e para outros meios fundamentais para a mobilidade dos equipamentos militares, desde a ponta ocidental do Atlântico Norte, da América do Norte, perdão, até à frente euroasiática da fronteira europeia. E logo no início, quando os projetos PESCO e as condições do FED estavam a ser negociadas, a pressão foi muito grande por parte dos países não membros da União Europeia que queriam ter uma palavra a dizer sobre estes projetos, nomeadamente os Estados Unidos ou a Noruega, a Turquia e o próprio Reino Unido, fizeram muita pressão para que fosse aberta a possibilidade de países dos chamados países terceiros participarem nos projetos PESCO, e este era o grande projeto apetecível, que é o projeto da mobilidade militar, e que agora, com a guerra na Ucrânia, se tem desenvolvido a grande velocidade. Portanto, mais não seja a questão da solidariedade e do laço transatlântico e da capacidade logística de transportar os equipamentos para fazer a guerra, isso estava já acautelado e está presente de uma forma muito visível, mas acho que vale a pena, se calhar, olharmos para
o que é que o FED e a PESCO andam a financiar para tirarmos as nossas próprias conclusões sobre qual é que é a centralidade das questões atlânticas para isto. Em relação às questões da Sara, os processos de extensão da plataforma continental podem durar décadas, Sara, portanto não há uma data marcada para termos uma resposta das Nações Unidas. Há dificuldades porque, do que percebi também de algumas apresentações e de algumas conversas que fui tendo e que fui vendo, a Rússia está presente no grupo que está a avaliar a proposta portuguesa. Aquilo é um sistema rotativo de países e a Rússia esteve lá nesse grupo, não é? Nos últimos anos, e vai continuar a estar, e poderão aí levantar-se algumas questões, mas o processo, tanto quanto sei, continua a avançar, e o que é fundamental neste processo é que Portugal utilize o tempo que o processo demorar para ir apresentando, sempre que tiver, novas provas geomorfológicas até, de qual é o limite da extensão, qual é o limite da nossa plataforma continental, porque ela não tem uma medida estanque, não são X quilómetros, não, isto é medido geomorfologicamente, ou seja, temos que conhecer o fundo do oceano para dizer que a plataforma continental formou-se de uma forma que foi até àquele limite, e isso é naturalmente a extensão da nossa plataforma continental. Agora, Portugal precisa de investir muito mais no conhecimento científico que faz do seu mar e do mar que quer reclamar para si. E por isso é que hoje a ciência e a segurança, ou a ciência e o progresso económico, ou as vantagens competitivas não estão assim tão longe, e investir no conhecimento científico traz-nos vantagens competitivas noutras frentes. E por isso estes investimentos também na ciência e no conhecimento são, na realidade, investimentos na capacidade soberana de Portugal reclamar para si alguns direitos. Claro que depois de termos direitos também temos responsabilidades, não é? Temos que saber se queremos essas responsabilidades, porque é preciso capacidade, como falávamos há pouco. De que forma é que as políticas da União Europeia estão a responder às fontes de insegurança no Atlântico? Era outra questão, não era, Sara? A política marítima da União Europeia integrada. Eu acho que estão a responder a algumas. Eu acho que nós temos visto uma preocupação que vai desde a segurança marítima e a criminalidade no alto mar, ou a pirataria e outras formas de insegurança e violência armada, até às questões ambientais e das alterações climáticas, à preservação da biodiversidade, o combate à pesca ilegal, a segurança das infraestruturas críticas, a estratégia de segurança marítima da União Europeia é ampla o suficiente. Portugal está, neste momento, a desenvolver também um processo que deverá conduzir à elaboração de uma estratégia de segurança marítima para o nosso país. E, naturalmente, ela vai ter que estar alinhada não só com a estratégia de segurança marítima da União Europeia, mas da NATO também. E, por isso, este é um momento interessante para nós pensarmos, por exemplo, como é que nós devemos ler as nossas prioridades de segurança marítima. A União Europeia é um ator, apesar de tudo, eminentemente civil, e os seus instrumentos mais densos e mais fortes são instrumentos civis. Portanto, é normal e é natural que a União Europeia, quando desenha uma estratégia de segurança marítima, a desenhe a partir das preocupações com o comércio, das preocupações com as fontes de energia, com os cabos digitais, tudo o que sustenta a economia. É normal que a NATO, quando desenha a sua estratégia, seja uma estratégia mais de natureza militar e operacional e estratégica, é a natureza dos atores institucionais. Portanto, eu penso que desse ponto de vista há uma complementaridade entre as duas estratégias e há uma boa atenção por parte da União Europeia. Ou seja, eu acho que a agenda da União Europeia está bem definida, é mais uma questão de capacidade e de quais são as prioridades que se alocam a cada uma. E eu acho que houve, que o interesse da União Europeia na política marítima é real, ou seja, não é...
eu acho que os países entenderam muitas destas coisas que estávamos aqui a falar, ou seja, a deixar os mares a cargo de outros é um risco. Esta ideia de sea blindness, não é? Nós vivemos em terra e, portanto, estamos de costas voltadas, não conhecemos o que se passa no mar. E hoje, seja por questões de produção energética, seja por questões de segurança dos fluxos comerciais e das vias marítimas, seja pelo estudo, pela biodiversidade, por encontrar os minerais raros que nos permitem os avanços tecnológicos e científicos. Portanto, hoje o conjunto de temáticas é tão vasto que genuinamente isto permitiu muitos ganchos dentro da estrutura institucional europeia, ou seja, há muitas direções gerais, muitos grupos de reflexão, cujo trabalho tem uma implicação no mar. E isso faz com que haja muitos stakeholders, muita gente que mobiliza a agenda das questões marítimas dessa forma transversal. O que a estratégia também procura fazer é integrar isso tudo, não é? num conjunto de objetivos maiores que permita vislumbrar uma abordagem conjunta. Portanto, eu aí acho que, mesmo que a prioridade política vá oscilando, que é normal que vá, e agora o enfoque seja outra vez no território físico, não é? Na frente leste, a minha esperança e a minha expectativa é que esse impulso inicial não se perca, que Portugal seja uma voz ativa nas questões do mar, e da importância de olharmos para o Atlântico como um espaço de cooperação. Portanto, aqui é mesmo a expectativa de que possamos aproveitar o facto de ter havido esses impulsos para criar a chamada path dependency, não é? Agora abriu-se aqui a porta, agora vamos continuar este caminho porque é mais fácil, não é? É um bocadinho uma expectativa, mas também acho que uma avaliação realista do que pode acontecer. Agora, calculo que a professora conseguiu responder a todas as questões. Espero que todos os que fizeram as questões ficaram devidamente clarificados. Acho que com as palavras da professora é uma excelente oportunidade para, infelizmente, dar por encerrada esta tertúlia, mas nunca o assunto. Gostaria de evidenciar, em primeiro lugar, um agradecimento muito especial à professora Licinha Simão por ter aceito este convite de vir cá falar-nos sobre o tema que é de tal elevada importância para Portugal e para a União Europeia. Também gostaria de agradecer a todos os participantes que fizeram as suas questões, que estiveram presentes aqui na tertúlia, e convidar-vos no futuro próximo a estarem atentos às nossas redes sociais, à nossa comunicação, de forma a continuarem a ter conhecimento das nossas futuras iniciativas, também de participarem nelas, certamente. E, mais uma vez, um enorme agradecimento a todos, em especial à professora Licinha Simão, também um agradecimento ao Instituto de Defesa Nacional por ter permitido a realização deste evento, pelo Zoom, pelo link do Zoom, e claro, também pelos apoios fornecidos pelo próprio Ministério da Defesa Nacional para a realização desta iniciativa. Mais uma vez, a última desta vez, um último agradecimento a todos. Espero que tenham gostado, tal como nós aqui gostamos de fazer isso, e vemos numa próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Obrigada. Resta uma boa noite. Obrigada. Adeus.